Estamos de volta, são 14h15 no relógio desta tarde de segunda-feira, hoje 6 de julho, como já é habitual, neste dia da semana, aqui mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades com Ana Castro e também Dr. Carlos Correia. Muito boa tarde aos dois. Como é que estamos nesta tarde de segunda-feira? Olá, Joel, estamos cheios de energia para começar mais uma semana que traz novidades. Boa. E começo por aí. Começo pela exposição Zona Abissal de Sofia Rocha, que tem a sua inauguração no dia 10. É uma exposição que ficará patente ao público até 30 de setembro e é uma exposição que traz algo de inovador à biblioteca. Portanto, ela propõe uma reflexão sobre as forças profundas que moldam os territórios e as entidades ao longo do tempo. Enquadra-se no âmbito dos 50 anos da autonomia dos Açores. E ela apresenta e que materiais é que a Sofia recorre para dinamizar, portanto, esta ideia. Ela explora através de têxteis tingidos e bordados, portanto, toda esta dinâmica que explora o relevo oceânico atlântico a partir de uma investigação que foi desenvolvida, centrada no Rift da Terceira. Temos ainda no dia 10, um pouco mais tarde, pelas 21 horas, a apresentação do livro 100 Palavras a Mais, de Mário Duarte. Portanto, fica aqui também o convite para que para que o público possa estar presente aqui na apresentação. Um livro de poesia publicado pela editora Val das Amoras, portanto é mesmo do autor. Esta obra será apresentada por Ana Raposo e fica o convite, não é, para que possam conhecer a obra mais recente do autor. Destaca ainda todas as outras exposições que estão a decorrer na biblioteca, nomeadamente a exposição Eva, que termina no dia 8, portanto é encerrada ao público a 8, que promove, portanto, um conjunto de fotografias, como já foi aqui divulgado, que abordam a violência contra as mulheres. Portanto, se ainda há a oportunidade de visitar esta exposição até ao dia 8. Decorre também a exposição Marcos da Autonomia, da Junta Administrativa ao Primeiro Governo Regional, portanto que segue até ao final do ano. E é a exposição que tem o núcleo central desta temática que foi proposta pela Cultura para 2026. Portanto, explorar, aprofundar, refletir criticamente a autonomia que nós tivemos e qual é a autonomia que nós queremos a partir de agora. Também uma estreia recente foi Confluência, Estruturas para um Território Descontínuo, de Paulo Ávila Sousa, que estreou o espaço do pátio da biblioteca. Portanto, é uma exposição que está no exterior, tem também uma dimensão muito apelativa e chama à interatividade com a própria estrutura que o Paulo criou, portanto, e é também um diálogo, novamente, através das estruturas, mas com o conceito não tanto da Sofia, de um território que molda a identidade, mas aqui é mais um território descontínuo, mas que também aproxima a ideia de arquipélago e autonomia, unidades separadas, mas que coexistem numa rede comum. Para além das habituais que ainda vão ficar mais algum tempo na biblioteca, a paisagem como testemunho da cultura humana, que dinamiza o espaço criativo, e no mesmo espaço eu tive um sonho de Lisa Parreira, que está patente ao público até 31 de julho. Portanto, por este programa de exposições temos várias possibilidades para explorar a arte na biblioteca e como é que a arte entra em diálogo com o conhecimento, com os livros, com a leitura.
E está muito neste enquadramento que convoca o pensamento para cada uma das temáticas e depois é possível a requisição do livro relacionado, se assim for do interesse do leitor. Decorrem também as oficinas nas férias, dinamizadas pelo setor infanto-juvenil, oficinas Pintar a Manta, de Rabo de Gato, as aventuras fantásticas com o Henrique Bulcão, muito direcionada para jovens que tenham problemas, dificuldades na leitura. Temos também a mala de ofertas, que foi divulgada aqui na nossa última sessão, que está até o dia 15, portanto poderão fazer uma troca de livros, poderão levar um livro, e são livros que muito bons, alguns que apelam, portanto, a uma reflexão e proporcionam um bom momento de leitura. Para além, portanto, temos hoje também os intercâmbios de voluntariado com o Daniel Burke, que é o habitual, portanto, para quem gostaria de praticar o inglês básico, esta é uma oportunidade única, é gratuita, portanto, e pode sempre fazer a inscrição, portanto, estão sempre abertas nesta dimensão. E agora passo aqui a palavra ao meu colega, o Sr. Carlos Correia, que hoje tem uma boa sugestão de leitura para os nossos ouvintes, não é, Sr. Carlos? Sim, tenho uma sugestão. Aliás, eu gosto muito da palavra ressonâncias, porque é aquilo que eu faço aqui, neste espaço que me foi concedido, poder colaborar e participar. Ora bem, eu na semana passada, se não me falha a memória, a Melânia trouxe aqui a primeira carta encíclica do atual Papa Leão XIV, intitulada Magnificat Humanitas. Ora bem, eu acho que se trata de um documento de altíssima importância. Altíssima importância porque é o primeiro documento deste Papa. É um Papa que escolheu o nome de Leão XIV, não por acaso, mas porque faz, a meu ver, o salto a Leão XIII, que iniciou o seu pontificado com uma célebre encíclica também, no seu tempo, a primeira, intitulada Rerum Novarum, ou seja, acerca das coisas novas, das novas realidades. A inteligência artificial é uma realidade nova e há vários riscos associados a ela, embora coisas extremamente boas também. Mas, falando dos riscos, é assim, penso que a tecnologia pode curar, pode guardar, mas também pode dividir e descartar. O Papa Francisco chamava a atenção da humanidade inteira em relação ao fenómeno do descarte. É uma sociedade que está tarada pelo consumismo e tende a descartar aquilo que não é útil e que não lhe serve. Nem que seja também a própria vida humana, descarta-se. Descartam-se os velhos porque já não produzem, descartam-se os pobres para que ninguém os veja, descarta-se a morte para que ela não traga más lembranças e para que não apague o desejo de uma permanência eterna nesta coisa que se chama vida terrena. A encíclica primeira de Leão XIV procura, acho eu, defender a pessoa humana no tempo desta inteligência artificial, que é um dos principais desafios da época contemporânea. As feridas, os erros, os passos mais vulneráveis que damos são recursos importantes da nossa humanidade.
Infelizmente as máquinas não são como nós. Eu digo, infelizmente não são como nós. Porque nós somos o ser dos seres mais abertos que existe à nascença. E assim permanecemos até à morte. Portanto, toda a nossa vida é um crescer, é um evoluir, é um autotranscender-se. As feridas, os erros, os passos mais vulneráveis que nós damos são recursos importantes da nossa humanidade. Nós não podemos conceber o ser humano como um ser perfeito. Nós não somos perfeitos. A máquina pode ser perfeita. Digo, pode ser perfeita. Mas nós humanos não somos perfeitos. E não somos perfeitos porque não estamos acabados. Atenção, não estamos acabados. Daí o alerta que eu penso que se faz sobre o impacto psicológico da evolução tecnológica das nossas gerações. Ou seja, a perfeição ou a idealização de uma perfeição é um risco muito grande. E porquê que é muito grande? Porque não permite ao ser humano reconciliar-se com a sua própria humanidade, que é uma humanidade vivida na fragilidade. Sabemos que, ao contrário das máquinas, os seres humanos precisam de ser apoiados na sua fragilidade. O que é que acontece? Quando, por exemplo, os nossos jovens são expostos muito cedo ao ambiente digital, sem defesas e sem filtros críticos. As consequências são muito concretas. Isto é, todos os estudos científicos, a literatura clínica, médica, publicada, dizem isto assim: alterações de humor, na forma como as pessoas reagem, na atenção, no sono. Isto é só a ponta do iceberg. Mais geral. É a ponta do iceberg, o que está à tona d'água. Agora, os programas de educação que dizem respeito à coordenação, à implementação de novas formas de ver a educação, que, salvo seja, pertencem ao Ministério da Educação, salvo seja, porque é que eu fui falar aqui do Ministério da Educação, mas é o que está a dar, a gente vê o que é que aconteceu agora com a correção dos pontos, não é? Os pontos de português, etc. Bom, os programas de educação, a inteligência artificial, o mundo digital que nos corrompe, que nos leva ao automatismo, à perda do sentido do tempo. Estamos sem tempo para nada. À desvalorização das emoções. As máquinas não choram, não, como dizia o cardeal Tolentino, mas nós temos feridas, nós precisamos de tempo, nós sabemos o que é cometer erros, e quem não sabe o que é cometer erros nunca trabalhou na vida, nunca arriscou fazer nada. Os humanos sabem o que é que isto significa, e essas são experiências essenciais na formação de um ser humano. Cultivar a vida interior, o bem-estar interior, que está diretamente ligado à questão da vulnerabilidade e da saúde mental, humanizar a nossa relação com a inteligência artificial e as novas tecnologias, o que elas não substituem, elas não nos substituem. Elas estão aí para quê? Para nos servir. É para nos servir. E finalmente,
nós precisamos também de inserir tudo isto numa interconectividade com a justiça social e a fraternidade humana. Porque é destas coisas. Só o ser humano entende um ser humano. Só o ser humano entende um ser humano. Nós somos seres reflexivos. Somos racionais, somos reflexivos, temos emoções, há uma inteligência das emoções. Mas atenção, nós não somos subordinados, nem podemos ser subordinados à máquina. E acontece que, infelizmente, o poder que a inteligência artificial dá a quem a sabe dominar, nem sempre vai levar a bom porto. Há enormes franjas da população neste planeta que não têm qualquer tipo de acesso à inteligência artificial. São imensas as franjas de população que estão interditas porque não têm posse, porque não têm capacidade, porque pura e simplesmente no ambiente em que vivem não há esse acesso, e há muita gente nestas condições. Portanto, um alerta grande aqui que nós temos de colocar. Irá por exemplo, esta magnífica Humanitas é um produto do Papa Leão, que é um homem que já deu portanto, já deu a entender que não é um tipo de falinhas massas, é um tipo de que quando diz que faz. E não tem medo de falar com os grandes do nosso tempo, que infelizmente talvez sejam os mais pequenos de toda a história. Irá o Vaticano, além de uma reflexão teológica, pressionar os países a legislar sobre a inteligência artificial e sobre as redes sociais? Eu realmente acho que seria bom ele fazer isso. E não por pertencer à casa, mas porque acho que era um serviço extraordinário à humanidade fazer-se isso. Lançar esse alerta. Um pacto para a educação, neste caso, uma aliança que se pudesse traduzir em políticas educacionais que, por sua vez, priorizassem uma visão humanizada de educação e que abordassem estas questões no contexto escolar. O contexto escolar precisa, o terreno onde nós temos hoje mais do que nunca de atuar. A cultura é fundamental neste debate, sem dúvida, mas a cultura como uma farmácia da alma. Nós humanos alimentamos do pão da cultura. E esse pão da cultura é que nos permite também crescer como seres humanos, apesar das nossas vulnerabilidades, que são aquilo que mais nos enriquece, a meu ver. E estas são apenas algumas ressonâncias que faço sobre a magnífica Humanitas, que fala imensas outras coisas que talvez possamos um dia abordar em outro auditório. Estou a pensar talvez nos diálogos contra a maré, que é o espaço ideal para este tipo de abordagens, e mais a mais uma abordagem com este alcance e com esta profundidade, que não pode ser tratado como uma circunstância de café, não. Vamos mais ao fundo. É isso que me apraz dizer. E agora eu fico com a palavra do Sr. Carlos, educação, porque o livro selecionado, um dos livros selecionados, relaciona-se muito com a educação dos jovens, através da leitura. É um livro de Luzia de Maria, uma escritora que não é muito conhecida em Portugal e nem nos Açores, mas que já esteve aqui na nossa biblioteca, e ela tem desenvolvido um trabalho com alguma consistência e com muito rigor junto do público jovem,
e educar para uma literacia humanista, que é uma das coisas que eu penso que muitas vezes falta no nosso dia-a-dia. Então, Luzia de Maria, o livro selecionado é Cidadão do Mundo, Clubes de Leitura para Ampliar Horizontes. O livrinho que eu tenho é como se fosse uma pequenina biblioteca, porque ao todo ela vai abordar 70 livros diferentes, relacionados com diversas temáticas: astronomia, ciências, globalização, questões ambientais e políticas, e até ela apresenta aqui uma sugestão de um belo livro sobre o futebol. Ou seja, ela tenta abranger todo o horizonte de interesse de um jovem e apela, não é, a que ele possa desenvolver o gosto e o contato com o livro, o que se enquadra muito na missão da biblioteca. E que é difícil, uma missão difícil, acho eu. Missão muito difícil mesmo. Porque se a Melania reparar bem, não estou eu não quero interromper o seu raciocínio, nem os seus é o diálogo. Nem os seus conteúdos, não é? Nem os seus conteúdos. Mas apenas gostava de dizer o seguinte: acho que esta coisa das novas tecnologias, os telemóveis, neste caso, uma panóplia de coisas que nunca mais acaba, dá-nos uma imagem, quer dizer, o ser humano que está a crescer hoje já nasce com o dedinho na tecla. Com 6 ou 7 meses já vai lá com o dedinho à tecla. Parece que já sabe, já nasce programadinho para ir lá à tecla. Ou seja, a imagem. O que nós vemos hoje não são tantos jovens como no nosso tempo, mais anterior, falo no meu tempo em específico, que a gente lia, de tudo o que a gente apanhasse a gente lia e imaginava. Agora não, eles agora têm a imagem. Pronto, é uma coisa que já está pronto a servir, não é? O pronto a servir, pronto. Não é o pronto a imaginar. Faz muita falta. E o livro dá-nos o pronto a imaginar, que é uma coisa muito, muito, muito interessante e quase nunca se fala nisso. E não só, também as brincadeiras, os brinquedos, imaginamos como é que é. A gente aprendia a brincar, pá. A gente fazia imensa coisa. Imagina como é que os brinquedos, como é que estão a fazer na vida real. E depois a gente brincava muito ao ar livre. Sim, também. São as três coisas. Quer dizer, não havia o relógio, digamos assim. Agora de verão. O relógio era o sol, mas também nem tanto, mas então está certo. Que havia regras para estar em casa às 6 horas e tal. Não, quer dizer, era o facto de nós podermos brincar e arranhar. A gente. Eu tinha uma bicicleta que acho que, pronto, era a minha terceira perna. Estava sempre esfolado, Mas, cá está, isto para dizer o seguinte, que nós imaginamos, pá. A leitura levou-me a imaginar imensa coisa. E hoje eu não estou a ver um jovem a imaginar daquela forma. Porquê? Porque ele tem muitas imagens já. E o que é que ele vai filtrar aqui? Qual é o filtro que ele tem? Provavelmente reduzido, porque como tem poucas leituras e muita informação. E o acompanhamento, será que tem? O acompanhamento, eu não digo tanto uma como é que se diz, uma educação, a gente costuma dizer, pá, a educação vem do berço, não é? Será que nós temos pais, mães, agregados familiares capazes de acompanhar esta... O Sr. Carlos falou há pouco aqui em algo também muito importante que agora podemos destacar, que foi a gestão de tempo. E os pais hoje estão com também muita pressão, com o trabalho, com diversas outras atividades. Às vezes 2 trabalhos a mulher faz porque tem que ser, senão não dá. Senão não dá. Ou seja, há aqui uma pressão muito grande, não é? E agora? Só para a família. Passar isso para a Melania que me diga.
A Melania que me diga a sua Parte justiça. prática. Como é que a gente vai transmitir isso? A beleza do ler, a beleza do imaginar, a beleza do sair de si. Há alguém que está habituado passa a expressão a esta caixinha que a gente acorda e começa logo aqui a bombardear o cérebro até adormecer, pá. Como é que se passa esta... Eu penso que só por um processo de desconstrução e desmistificação. Mas a Melania está a tratar com uma criança. Como é que eu vou dizer como é que eu vou motivar a criança a ler? Como é? Eu penso que através da brincadeira ou do jogo. Cá está, uma coisa que é uma brincadeira ao jogo. Brincadeira ao jogo. E eu acho muito bem, porque na idade delas, estou falando das idades mais tenras, a forma de aprender é o jogo. Sim. Para um outro nível já mais é possível através da arte. Sim. Mas sim. aqui estamos... Sim. O jogo é sempre... Aqui já estamos mais próximos de uma elite que tem outras possibilidades. A arte também. Não sei, quer dizer, agora, hoje, se calhar, não se sabe bater à porta certa. Também. Mas que há muito mais possibilidades. Sem dúvida. E a biblioteca é um exemplo claro disto. Exatamente. Promove as artes para facilitar e é uma outra linguagem, mas sempre não perdendo o objetivo central, que é aproximar portanto o jovem dos livros. Está numa casa de livros, ainda que eu não consiga fazer algumas leituras, mas a presença evoca o conhecimento, evoca a memória, identidade, convoca a imaginação. Eu não abri aquele livro, mas o que é que ele... Portanto, a presença do livro, mesmo só física, também penso que é muito positiva. E eu tenho aqui uma citação de Cecília Meireles, em que ela refere que a literatura não é como tantos supõem um passatempo, não, é uma nutrição. Portanto, alimenta a mente e a alma. Não sei se o Sr. Carlos... E preocupa, quer dizer, isso é que nos deve preocupar mesmo. Porque uma sociedade iliterata é uma sociedade que não se conhece, pá. Exato. Que ao fim e ao cabo não está a produzir, quer dizer... Conhecimento, cultura, exatamente, informação. E a própria o autoconhecimento, quer dizer, o autoconhecimento é muito importante aqui, a gente nunca se conhece totalmente, não é? Mas conhecemos medianamente. Sim. Havia um célebre adágio na Grécia Antiga que dizia Gnosce te auton. Ou seja, irá traduzir para nós lei. Conhece-te a ti mesmo. É a chave. Pois portanto, desculpa. Não, vou só já atrapalhei. Não. Ela refere que falar dos livros solidifica a cultura, a importância de diversidade de temas, de autores com pontos de vista diferentes, porque permite ampliar um universo também de várias referências que permitem ter determinadas e diferentes perspectivas. Um mundo sem fronteiras exige inteligência cultural, exige leitura. Isto está agora vai ao encontro daquilo que o Sr. Carlos há pouco falou. E o mais importante, a leitura, a cultura é o primeiro passo para a compreensão humana, conhecer o outro. Portanto, são dimensões que penso que ela explora aqui muito bem no livro. Vou deixar também para os jovens uma última sugestão de leitura, é de um prémio Nobel de 1962, peço desculpa, de John Steinbeck, a novela A Pérola. Ela fala da perda, da importância do desapego, da decisão, das nossas escolhas, esta dualidade da natureza humana que vive
entre o real, o sonho, a ilusão e todo o confronto que o ser humano tem, desafiando com o outro, que muitas vezes quer aquilo que para nós é precioso, a pérola. E até que ponto aquilo que é precioso para nós faz sentido pleno na nossa vida e acrescenta algo, ou então vamos ter que ter uma decisão mais exigente e abdicar dessa pérola, enquanto que perda aqui é um paradoxo, este conceito de perda aqui, porque implica que eu ganhei também mais algo interior, algo mais de uma dimensão do espírito, algo que fica para sempre. Por isso é que eu dizia que a perda, na perspectiva da Melania, é o encontro, na minha perspectiva. Posso deixar aqui uma sugestão de leitura também, em relação a John Steinbeck. Sim, é fabuloso. O Velho e o Mar. Sim. São os dois grandes. Não vou dizer o que é que trata, não vou dizer. Nem vou lançar pistas de espécie nenhuma. Mas entre em diálogo com esta obra. Um convite a ler O Velho e o Mar. Tenho certeza que vão gostar muito. E esta pérola é um grande... É uma pérola, é mesmo uma pérola de leitura. Mas para fecharmos aqui, alguma mensagem para os nossos ouvintes, para fechar, para esta semana? Fica aqui o lembrete, dia 10, pelas 18 horas, inauguração da exposição de Sofia Rocha, uma exposição diferente que irá surpreender quem estiver lá no dia da inauguração. E também o livro de Mário Duarte, Sem Palavras a Mais, portanto é outra dimensão para conhecer o último livro escrito por este autor. São boas sugestões. Muito obrigado, boas sugestões e boas atividades para esta semana. Muito obrigado. Aos dois, agora os Napa com Sortudo. Uma boa tarde. Até já.